Estamos de volta para a segunda parte desta sessão inaugural do regresso dos 4 Pedros Motrizes ao FM da Golo e também nas plataformas digitais através dos espaços que a V-Motores tem no YouTube, no Facebook e no seu próprio portal oficial de notícias sobre o desporto motorizado. E connosco, claro, aí estão eles, Pedro Figueiredo, Pedro Ortigão, Pedro Leal e Pedro Matos Chaves. Conversa conduzida por mim, Joaquim Amândio dos Santos. Figueiredo, tinha-te prometido que eras tu que ias abrir as hostilidades da segunda parte e a ti calha-te seres o primeiro a falar da performance, vamos pelo menos até ao top 5, da performance de quarto e quinto classificados, a saber, José Pedro Fontes, ele que é acompanhado pela Inês e, obviamente, o jovem Miguel Correia, que foi com o Pedro Alves até Faf. Tua opinião sobre estas duas prestações? O Zé Pedro Fontes, de facto, teve um bocadinho abaixo daquilo que era esperado, penso eu. Não faço ideia se houve algum problema no carro ou se há algum problema com o próprio Zé Pedro, alguma motivação, não sei. O Miguel Correia, sem dúvida que o Miguel Correia, em pouco tempo, para mim, penso eu, estará ao nível dos da frente. Em muito pouco tempo. Estou mesmo convencido disso. O Zé Pedro, mais uma vez, o ano não começou muito bem, vamos ver se recupera nas próximas provas, esperamos que haja as próximas provas e o mais breve possível, e estou convencido que ele que vai andar bem. Já agora, só uma parte, também tive pena que houve provas que acabaram muito cedo, a do Meireles, sem dúvida, Já e a íamos lá. do Diogo Gago também. Gostava muito de ter visto mais deles. Pedro Ortigão. Sim, há pouco já falei do Zé Pedro, de facto entrou abaixo do que aquilo que seria expectável ou que estaria previsto, porque acho que o Zé Pedro se pretende lutar pelo campeonato, tem necessariamente que andar pelo menos ao nível do Ricardo e do Bruno. O Miguel Correia é um outsider, conseguiu um excelente resultado na prova. Eu acho que ele tem demonstrado, tem evoluído bastante e teve naturalmente um excelente resultado. Portanto, acho que foram foi um quarto e quinto, ok? Foram quartos e quintos merecidos. Do Zé Pedro esperava-se um pouco mais, do Miguel Correia acho que fez o que tinha que fazer. Pedro Leal? Eu se calhar começava pelo Miguel. O Miguel tem evoluído muito e tem evoluído, acho que tem feito o percurso certo, tem ido melhorando aos poucos e estou convencido que rapidamente também, se calhar não tanto como o Pedro Figueira dizia, acho que ainda vai demorar um bocadinho a bater-se com a... Sempre um otimista. Sou sempre um otimista. Se calhar então chama-me realista. Eu gosto de ser otimista também, mas a questão é, estamos a falar de quê? Eu acho que ele ainda tem algum caminho a percorrer e acho que é perfeitamente lógico que o tenha. Mais ainda num rally como este, que tinha condições complicadíssimas, não era um rally fácil para ninguém. Mas fez um rally muito bom e que está de parabéns por isso. Gostava de deixar aqui a palavra também ao Pedro Meireles, fiquei com muita pena do que se passou. Eu sei que ele teve problemas desde o início e que aquilo foi tipo de mal a pior. E portanto também não conseguiu aproveitar para fazer aquilo que eu acho que ele consegue fazer e portanto com certeza estaria ali garantidamente na luta. Se calhar não digo com o Ricardo e com o Bruno, mas ali muito, muito perto desse grupo. Quanto ao Zé Pedro, eu posso dizer aquilo que eu senti durante todo o rally, sempre que o vi passar. Nunca o vi passar muito bem, mas sempre me pareceu que o principal problema, posso estar completamente enganado, mas nunca gostei de ver o carro dele a passar. Não foi o Zé Pedro a passar, foi o carro dele a passar. Um carro que não só o dele, mas o dele e o do Diogo, que também, como todos sabemos, é um piloto rápido, é um piloto que conhece bem aquilo, portanto tinha todas as condições para andar bem melhor, mas honestamente nunca gostei de ver os carros, pareceram-me sempre demasiado macios
E eu na altura vou-te dizer o que é que disse. Parecia-me que eles tinham afinado os carros para um piso completamente diferente daquele que encontraram. E se calhar, sem saber, porque nunca falei com nenhum deles sobre isso, mas pareceu-me que os carros claramente não estavam para aquele rally. E, portanto, não tiveram, se calhar, na altura, a possibilidade ou a vontade de, durante o rally, os acertarem, porque os carros dobravam-se, aquelas suspensões eram macias. Senti que não tinham carro, honestamente. Mas por afinação, porque o carro, toda a gente o conhece e toda a gente sabe que é um carro ganhador, não tenho dúvidas nenhumas, e a equipa também. Os pilotos também, mas não me pareceu que tivessem acertado na afinação. Beto, para terminar, e porque obviamente os nossos colegas de bancada já os lançaram para a liça, peço-te que analises e nos dês a tua opinião, não apenas sobre o Zé Pedro e o Miguel Correia, mas agora acrescenta o Gago e também o Pedro Meireles. Pois, isto falar no fim já foi tudo quase dito, não é? Mas estou de acordo com muita coisa, com quase tudo, vejo tudo da mesma maneira que os outros Pedros veem. O Zé Pedro, de quem eu sou amigo e já fui companheiro de equipe, é um mistério, tem coisas misteriosas para mim. Não entendo como é que ele já perdeu tanto tempo em super especiais. Se nós formos ver, o Zé Pedro às vezes nas super especiais de rallies, não digo todos, mas quase todos, são super especiais de 1,8 km, 2 km tal, e ele às vezes perde 3 segundos. Assim uma eternidade que não se entende. Aliás, houve um rally, salvo erro ano passado, que ele o perdeu numa super especial. Não sei se era aqui em Espinho ou era aqui perto, ou aqui um rally qualquer, numa super especial com o Carlos Vieira, acho eu, que perdeu o rally. 2 anos. Não foi? Numa super especial. Sim. Uma desgraça. Agora em Faf, o Zé Pedro já nos habituou que nunca anda em Faf. Não sei porquê, porque não há razão nenhuma para isso. Porque as curvas de Faf são iguais às curvas de Mortágua ou de outro rally qualquer, quer dizer, para a esquerda, para a direita, para a direita. Não tenho razão para não se andar aqui ou lá. Agora, não sei, eu por acaso assisti a uns treinos deles em fevereiro ou em março, em fevereiro, antes do rally, e fui ter com eles uma estrada que eles estavam a usar para testar, tanto eu como o Gago. E o Pedro Leal acha que os carros estavam mal afinados. A culpa é da equipe, quer dizer, quem afina os carros são os pilotos. O comandante é sempre o piloto. Se tivesse afinado os carros, sei lá, nos Açores para Faf, poderia ter sido uma má estrada, porque é tudo a terra é diferente de um sítio para o outro. De Arganil para ali, que tem muito mais rocha, também é diferente. Agora, estás a afinar para Faf, com o rally que é em Faf, se chega lá com o carro macio, de quem é tua, mas quer dizer, também não andas aqui há 2 dias. Mas não sentiste isso, Pedro? Desculpa interromper, mas não sentiste isso, em termos do carro, quando o vias passar? Eu senti os carros muito macios, aquilo adorna, eu não era capaz de guiar um carro assim. Mas eu estou de fora e nem conheço estes diferenciais, não guio um carro, portanto eu já não sei dar palpites acerca de eficácia do carro, de demonstração. À vista, eu precisava de um carro mais duro do que aqueles carros que eu ouvi passar, o do Gago e o dele. Aliás, ele e o Gago andavam nos mesmos tempos, andavam muito parecidos, o que fazia pensar que seria o limite do carro. Mas quer dizer, depois vemos o Zé Pedro andar fantasticamente depressa em sítios como o Pinhal de Leiria, ou o Rally do Centro, ou o Rally de Castelo Branco, ou em todos os lados. Há 2 anos. Quer dizer, o Zé Pedro está sempre em posição de ganhar o campeonato, portanto, não entendo este arranque dele, falo com ele, pergunto-lhe, ele a rir, porque eu acho que ele também já não sabe, também não tem explicação, ou realmente acha que é um mistério, não sei. Acho que o Zé Pedro em Faf teve igual a ele próprio em Faf. E o Miguel Correia? É muito diferente do Zé
Castelo Branco. E o Miguel Correia, Petó? Acho que é uma esperança, acho que fez um bom rally, acho que deu um passo em frente, esperemos que continue com esta consistência, que só a consistência o pode fazer evoluir para um patamar acima. O Pedro Ortigão já aqui falou num dos grandes protagonistas, Daniel Nunes, que regresso, e foi tão bom ver o piloto depois da, felizmente só quase tragédia que o ia assolando num acidente de viação que nada teve a ver com a competição. O piloto está de volta em forma e o seu talento também fez moças na caravana das duas rodas motrizes com os motores até 2 litros. Foi caso para dizer, Pedro Leal, voltei, corri e venci, quase numa espécie de alusão à famosa frase de Júlio César. Eu acho que o Daniel, aquilo que podemos dizer, que é para mim, acho que é um grande elogio, é o Daniel, voltou o Daniel, não é? Ele voltou como nós o conhecemos, o que depois da fase complicada que passou é dos maiores elogios que lhe podes dar, não é? Porque não é fácil voltar a andar a Daniel Nunes, porque já sabemos que o Daniel Nunes aquilo anda pela estrada e por fora da estrada é por onde dá. E, portanto, aquele tipo de atitude, acho que o melhor elogio que se lhe pode fazer foi ele mesmo. E, portanto, acho que está de parabéns e espero que se mantenha assim e que estou certo que terá outros sucessos garantidos no campeonato. Pedro Ortigão, este regresso do Daniel Nunes coincidia com uma espécie de um passo atrás para dar 2 à frente do Pedro Almeida, que depois do ano passado ter protagonizado uma época nas 4 rodas motrizes, este ano optou por estar nas 2 rodas motrizes, talvez para ganhar um novo fogo. Não estarei à espera de um diabo chamado Daniel Nunes. Sim, eu por acaso valorizei esse passo do Pedro Almeida. Eu acho que é sempre nestas coisas, muitas vezes é positivo e gabo a coragem do Pedro Almeida. Aliás, um dos Pedros que aqui está, a determinada altura, deu um passo atrás na sua carreira, vamos chamar atrás, quando passou para o Steel, ou para passar num carro menos competitivo, e foi uma das fases mais bem-sucedidas da carreira do Pedro Leal. Portanto, eu acho que este passo atrás na carreira do Pedro Almeida foi inteligente, vai-lhe permitir ganhar ritmo, vai-lhe permitir andar com outra, e mostrou que em tudo o que fez na preparação da prova, na sua comunicação, em todo o rally, não só no rally propriamente dito, mas em toda a envolvente do rally, mostrou que estava muito motivado neste projeto, mesmo tendo sido um passo atrás, passando de um R5 para um R2. Acredito que a entrada do Hugo Magalhães também o tenha motivado muito a isso. Ele estava a fazer um excelente rally. Evidentemente que o Daniel é muito forte neste tipo de carros. Portanto, para o Pedro Almeida conseguir andar ali próximo já é naturalmente positivo. Foi pena a batida no final, o toque que teve no final. Foi um deslize que se vê, que já tivemos toda a oportunidade de ver os on-board, mas que acontece a qualquer um. Seguramente terá melhor sorte nas próximas provas, mas principalmente o que eu acho que é de destacar é a motivação com que ele encarou este passo atrás e que lhe dou naturalmente os parabéns por isso. Sim, eu concordo também inteiramente contigo e acho que ele está de parabéns, não tem nem de perto nem de longe, como disseste, a experiência do Daniel Nunes e manifestamente o facto de vir a ter um adversário deste calibre ao longo da época só irá de certeza motivar mais e fazer com que ele também evolua na sua carreira. Figueiredo, a análise a esses 2 protagonistas. O Daniel Nunes faz-me sempre lembrar o Colin McRae, aquela frase célebre do Colin McRae: se não sentires o teu carro ligeiramente descontrolado, não vais suficientemente depressa. E eu tenho sempre a sensação que o Daniel Nunes vai sempre com o carro descontrolado, sempre a fundo. Em relação ao Pedro Almeida, o Pedro Almeida também temos que dar um bocadinho de tempo agora, porque se tem que haver uma adaptação para subir, também há uma adaptação para descer, não é? E este foi só o primeiro rally com estas 2 rodas motrizes,
num carro que ele desconhecia, não é? Até há pouco tempo. Vamos dar mais um bocadinho de tempo, não é? De qualquer forma, já gostei muito do que ele fez. Eu também. E o Petó, os teus Petó carros para andavam ajudar sempre ligeiramente descontrolados, não? Sem raro. Pá, o carro nunca pode ir descontrolado. Tu tens que apanhá-lo pelo pescoço e obrigá-lo a fazer o que tu queres que ele faça. E muitas vezes, quando o apanhas pelo pescoço, ele vai a ganir, mas vai fazendo o que tu queres. Tens que o pôr a fazer o que tu queres, mas ele vai espernear, porque nem sempre quer ir para o sítio que tu mandas. Mas como vais apanhá-lo pelo pescoço, obriga-lo a fazer. O que é que achaste das provas do Daniel e do Pedro? Bem, principalmente o Daniel Nunes vindo de um acidente é sempre uma coisa mais problemática, não é? E ficas com a motivação um bocado abalada, embora não tenha nada a ver com a competição, mas com certeza este regresso da competição fez-lo também recuperar aqueles dias que ele teve mais em baixo e mais desmotivado, ou mais triste, ou mais dias difíceis, com certeza, com a esperança de voltar a correr, se calhar esses dias passaram-se melhor. E pronto, e voltou ao nível dele, acho que te sentes muito mais seguro. Não sei se vocês já tiveram acidentes na estrada, mas é sempre muito mais seguro um carro de corridas e sentes-te muito melhor e preparado para um acidente que andar num carro da estrada. Se calhar ele agora anda mais devagar na estrada, mas em competição anda ao mesmo nível que andava de antes, e porque, quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Acho que, por exemplo, o Tanak, que teve aquele monumental acidente em Monte Carlo, acho que são sempre pilotos de eleição e tipos que estão acima do comum mortal, depois chegar à Suécia e andar ao nível que ele andou, diretamente ao nível que ele andou, sem haver ali uma fase para ganhar confiança. São pilotos que realmente merecem o nosso respeito e são os melhores do mundo. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o psiquiatra e o psicólogo do Tanak, os dois pedem-lhe consultas a ele, porque manifestamente aquela autoestima e aquela focalização dele, é como tu dizes, não está ao alcance de qualquer comum dos mortais. Meus senhores, estamos na segunda parte desta segunda parte e, claro, nós tínhamos que dar um bom espaço para ouvir as vossas opiniões, e são opiniões muito bem avalizadas, sobre o day after, o dia seguinte a esta pandemia ser vencida. Eu ainda hoje vi um meme, concordo, que dizia que o mundo neste momento está numa situação difícil porque está a enfrentar duas pandemias, a pandemia do vírus Covid e a pandemia da idiotice. E por isso mesmo, por vezes, é importante que também se assente um pouco as ideias e se tente falar daquilo que será o dia seguinte de uma maneira focalizada. E o que é que vai ser o dia seguinte? Em entrevistas concedidas à Golo e à V-Motores, vários dos protagonistas ligados não apenas ao desporto motorizado, mas também à indústria automóvel, não deixam de expressar a sua preocupação. Mas vamos nos cingir no campeonato. Não sabemos ainda quanto é que as competições vão poder regressar. Talvez, no melhor dos cenários, possamos ter competição a partir do mês de julho e tentar então meter o tal carme na betesga de 7 meses de competição. Algumas comunicações da FPAC junto dos clubes dão conta da possibilidade de, em relação a provas que não pertençam a campeonatos nacionais, poderem ser todas elas adiadas para janeiro de 21, ou algumas delas, embora pertencendo à época de 2020, e eu por isso mesmo gostava de ouvir a vossa opinião e as vossas sugestões sobre como é que ainda poderíamos salvar um pouco desta temporada. Também já ouvimos de outros protagonistas algumas críticas ao formato do campeonato, também já lá vamos, mas começávamos por aí. Pedro Leal, imaginando que nós podemos reiniciar funções e hostilidades lá para os idos do mês de julho, como é que vês, qual seria para ti a melhor solução em relação ao Campeonato de Portugal de Rallys? Olha, tu agora apanhas-me assim. Como eu te disse, eu estou profissionalmente ligado à gestão de um centro comercial e, portanto, à gestão. E vou-te ser muito sincero, neste momento, falares em provas em julho, acho que vai ser muito complicado. Sim. Muito complicado mesmo.
O que é que se vai fazer em relação ao campeonato? Eu acho que neste momento só futurologia, completa futurologia. Porque quando tu quiseres organizar provas vais ter que reunir mais uma data de gente. Este período, se conseguires sair dele em maio, sair deste confinamento, destas restrições mais significativas, em maio será bom, junho poderes começar a ter algum movimento, restaurares a comunicação, o convívio, montar provas até julho, honestamente parece-me bastante ambicioso. O que é que vai ser o campeonato? Eu, se calhar, acho que a lógica apontaria para um campeonato reduzido quase com uma nova regulamentação em termos de pontuação, de forma de aproveitar as provas, porque dificilmente vais conseguir fazer o campeonato total, a não ser que tu prolongues até janeiro, fevereiro do próximo ano. E isso também não me parece muito viável. Acho que condenavas 2020 e condenavas 2021. Portanto, neste momento, acho que é melhor, como diziam o general, reagrupar aquilo que tens, assumir as tuas perdas que vais ter e não condenar um futuro próximo que é 2021. Ou seja, tens que manter o campeonato, não sei exatamente como, mas provavelmente a partir do verão, e não estragar o próximo campeonato. O que é que isso significa? Se calhar significa fazer menos provas, digo eu. Pedro Ortigão, numa entrevista concedida à Gol FM e à AV Motores, Sérgio Ribeiro, o CEO da Hyundai Portugal e também líder da Hyundai, do time Hyundai Portugal, dizia que, na opinião dele, deveriam ser feitas apenas 6 provas, já incluindo FAF, 3 de terra, 3 de asfalto. Não sabia. Em que sentido é que vai, pelo layout, foste lá ter? Em que sentido é que vai a tua opinião, Ortigão? Eu acho que isto é, além da futurologia que estamos a fazer, eu acho que de facto vão ser decisões muito difíceis, que vão ser decisões que eu acho que se vão ter ou que nos vamos, que infelizmente, que nos vamos ter que muito que sujeitar ao que vem de cima. Ou seja, eu acho que há aqui várias coisas que comprometem tudo isto. Primeiro, o que é que vai acontecer ao nível da FIA, o que é que vem de cima, o que é que vai acontecer ao nível do campeonato do mundo, como é que isto vai ser organizado. Depois, a federação vai ter que se adaptar, vai ter que readaptar todos os campeonatos, mas eu acho que há problemas que vão muito além do que se está a falar, que é como é que os patrocinadores vão estar preparados para tudo isto, como é que o mercado vai estar preparado para tudo isto, como é que as autarquias que apoiam as provas vão estar preparadas para tudo isto. Portanto, eu acho que há aqui, embora, portanto, uma coisa é a nossa vontade, é aquilo que todos nós queremos, que é que aconteçam provas, venham elas, e todos nós vamos sair desta fase sedentos de facto de rallies e que tudo isto possa acontecer. Depois vai ser o que é realmente possível e o que é que nós vamos conseguir viabilizar. O campeonato desejável também não faz sentido haver aqui um mínimo de provas e haver um número muito reduzido de provas e daí sair um campeão. Tem que haver um mínimo, os mínimos para que de facto e possam surgir. Contudo, eu acho que vamos passar numa fase crítica e eu, sinceramente, mas é uma opinião pessoal e que não passa de futurologia, não me acredito que possam acontecer provas antes do segundo semestre. Portanto, acho que é prematuro estarmos a fazer, porque acho que há muita coisa ainda que vai ter que acontecer para estarem reunidas as condições para que voltem a acontecer rallies. Portanto, não me parece que seja possível antes do segundo semestre que as provas voltem a acontecer. Pedro Matos Chaves, para ti, mete-te ainda mais para além do sal e da pimenta, e ainda te vou colocar agora uma malagueta,
porque também das entrevistas que temos feito, um dos maiores apelos dos teus colegas de elementos ligados às equipas de competição é que se converse no sentido de preparar um futuro mais sólido do Campeonato de Portugal de Rallys, procedendo a algumas alterações. Uma das críticas que é feita é um exagerado número de provas, outra das críticas é esta regulamentação que diz que das 10 escolhem 8 e das 8 só contam 7 resultados, e o argumento aqui utilizado é que isto faz com que em algumas vezes os principais protagonistas não estejam em luta direta num rally, e por isso o meu pedido de opinião, a tua opinião é um bocadinho mais alargada, tem a ver com isto, se achas que realmente se deverá pensar numa época mais curta, e se também consideras que esta é uma altura muito boa para todos os protagonistas falarem daquilo que poderá ser uma melhoria deste campeonato. Sim, duas coisas que em relação ao que nós estamos a falar que eu acho é futurologia, completamente futurologia, porque não sabemos o que é que nos traz. Em primeiro lugar, saúde. Temos que ter saúde, temos que matar o vírus, temos que nos livrar dele, temos todos que tentar acabar com esta situação, que é uma coisa realmente que na nossa idade acho que ninguém viveu isto. Toda a malta que tem 60 anos, 55, nunca ninguém tinha vivido uma cena destas tão assustadora e no fundo que mexe com tudo. Temos que nos livrar disso. A seguir vem a fase da confiança, que é, acabou o vírus, mas as pessoas como é que se vão comportar a seguir? Vai tudo normalizar, quer dizer, vais-te meter num voo para ir para o Canadá ou para os Estados Unidos ou para o Brasil, com 180 pessoas ou 400 pessoas lá dentro, tudo a espirrar e a tossir e ninguém se importa. Vamos ver como é que as pessoas vão reagir à vida, à nossa antiga modo de vida, os restaurantes cheios, essas coisas todas. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Campeonato do Mundo de Rallys são competições muito difíceis porque metem muitas viagens, metem de 15 em 15 dias, está toda a gente a viajar no mesmo avião e paddocks diferentes, mas tudo junto, é sempre um bocadinho difícil. Em relação ao nosso campeonato de rallies, vai ser uma situação um bocado difícil, porque a nossa economia é muito pequena. As provas, como o Ortigão disse, precisam das autarquias, as autarquias estão a comprar máscaras, estão a comprar álcool, estão a ficar sem dinheiro, os automóveis vêm muito lá atrás, é o último problema deles. Este ano, não sei, estou um bocadinho pessimista em haver provas, como a gente as conhece, com que lista de inscritos. Outro dia estavam a dizer que os Açores foi adiado para setembro. Pronto, tudo bem, não houve rally dos Açores, vai haver em setembro, mas com que lista de inscritos? A malta que ia lá em março é mesmo que vai em setembro? Ou ficaram 3/3, 2/3 em casa? Isto vai mexer com tudo, com as equipes profissionais, com as mais pequenas, com aquele tipo que gosta de automóveis e estava com dinheirito a mais na fábrica e compra um R5 e faz umas provas, se calhar agora está em layoff e se calhar o R5 tem que ficar na garagem, não sai mais este ano. Não sei, é um bocadinho difícil. Outra coisa que estamos a falar e que eu acho que é o momento certo é a Federação aproveitar este momento para mudar tudo. Tudo o que estava mal, tudo o que era difícil mudar, tudo o que estava exageradamente, se calhar contra a vontade da maior parte dos pilotos, mas a Federação tinha que fazer o favor aos clubes e os pilotos nunca são muito ouvidos nisto, o Pedro Leal sabe disso, e se calhar a Federação agora tem aqui um momento certo, eu acho que é o momento certo. Acho que é o momento certo, esta paragem forçada, infeliz, ninguém a desejou, mas é o momento certo para se calhar se fazer coisas que já se deviam ter sido feitas, mas que não havia coragem, mas que agora a pandemia pode nos dar a coragem que nos faltava
para ter que cortar aqui e acolá e reorganizar-se um campeonato à dimensão de Portugal. Pedro Figueiredo, vais ser tu a fechar esta primeira edição. Fica prometido aos 4 e anotem aí para daqui a 15 dias, um dos temas que vamos ter em cima da mesa vai ser este, que futuro para o CPR, e fica também aqui, não é uma espécie de TPC, não estou a fazer de professor, mas pedir-vos aos meus companheiros de painel que preparem 2 ou 3 sugestões práticas para que aqui possamos discutir, talvez com um convidado mistério na próxima edição dos 4 Pedros Motrizes. Figueiredo, é esta a altura certa e que sugestões, o que é que deveríamos estar a discutir? Sem as tais sugestões úteis, deixa-as para a semana, ok? Não, acho que, sobretudo, há que voltar, há que vencer esta pandemia. Esta pandemia, as consequências, começou até pelas escolas e hoje já há um bocadinho ali de esperança, porque aparentemente já se fala abertamente de alguns estudantes voltarem às escolas já a partir de maio. Portanto, eu acho que há esperança. E lentamente, depois dos estudantes estarem nas escolas, eu acho que vai tudo voltar à vida ativa, não é? Porque estudantes na escola tem que haver transportes, tem que haver restaurantes, tem que haver lojas e vai recomeçar tudo. Era excelente se conseguíssemos recomeçar a época em junho, seria excelente. Também não nos podemos esquecer, estamos a falar de rallies, mas todos os outros campeonatos estão parados igualmente. Não é? Eu estou a falar só do desporto automóvel, não é? E a calendarização vai ser complicada. Se já, sem pandemia nenhuma, já havia fins de semana super completos, com mais de 4 provas até, 3, 4 provas de vários campeonatos nacionais, não é? No mesmo fim de semana. Agora, se forem tentar fazer tudo, pois vai ser complicado, mas se calhar estender os campeonatos, novembro, dezembro, que eram meses com poucas provas, não é? Terá que ser por aí. Meus senhores... E, fora isso, nós no rally já estamos habituados à máscara, pelo menos no rallies com pó. Exatamente, já para não apanhar muito pó. Não fácil. Pedro Figueiredo, Pedro Leal, Pedro Ortigão, Pedro Matos Chaves, foi um prazer termos de volta para este 4 Pedros Motrizes. Protejam-se, de vez em quando façam lá um joguinho na consola, cuidem dos vossos novos negócios familiares, não deixem que falte nada, porque senão depois vocês ficam com uma má crítica no TripAdvisor e isso não era uma boa ideia. E fica aqui a promessa ao auditório fiel que sempre segue este programa. Daqui a 15 dias estamos de volta com a esperança de que o terceiro programa daqui a um mês já seja nos novos estúdios da Gol FM que estão situados na cidade de Gandra, no concelho de Paredes, aí já com os nossos 4 craques no novo estúdio para podermos os 5 também a seguir conviver um bocadinho. Daqui a 15 dias temos a perfeita noção que ainda será com esta nova tecnologia, mas dos assuntos que iremos tratar, Mundial de Rallies, presente e futuro, e este assunto que é extremamente pertinente, como é que haveríamos de discutir e o que é que deveríamos discutir sobre o futuro do Campeonato de Portugal de Rallies, não apenas para esta mini época que se adivinha, mas sobretudo para o futuro a curto e médio prazo. A todo o auditório da Gol FM e da V Motores, o nosso muito obrigado e até daqui a 15 dias.